Olá, muito bom dia a você que está sintonizado na Rádio 96.9 FM, você também que nos acompanha por meio do canal 9.2, TV Assembleia do Maranhão e toda a turma boa aí conectada com a gente através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Hoje é segunda-feira, viu gente? 20 de abril de 2026, eu, Ronald II, entro com as principais informações direto da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos à programação do Diário da Manhã. E a gente já começa o programa de hoje com o nosso convidado, hein? Você já conhece, não é isso? Grande Ricardo Valdez, que é o diretor de orientação e atendimento ao consumidor do Procon Maranhão, para o nosso quadro Tribuna do Consumidor, sempre tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores sobre relações de consumo. Ô, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Bom dia, Ronald. Bom dia a todos os consumidores maranhenses. Já estamos aqui muito ansiosos para responder as dúvidas dos nossos consumidores. Então, bora para frente, viu, Ricardo? Eu vou começar aqui, gente. Alô, dona Francisca, moradora do bairro da Coama. Estou com sua pergunta aqui, viu? Diariamente eu utilizo o serviço de Uber Moto, mas tenho encontrado muita dificuldade de fazer uso desse serviço, pois perco, às vezes, quase uma hora de espera, por causa dos cancelamentos das corridas por parte dos condutores. Ela pergunta como é que funciona essa fiscalização do PROCON. O PROCON trabalha também com esse segmento, hein, Ricardo? Bom, a Francisca fez uma excelente pergunta, mas a gente já precisa destacar que sim, é uma relação de consumo. Embora exista os motoristas do aplicativo, mas quem responde é a plataforma. Então, qualquer ato de desrespeito daquele motorista com aquele consumidor, quem vai responder é a plataforma. Então, a primeira pontuação que a gente faz é que sim, é uma relação de consumo. O Procon ele pode sim, além de fiscalizar, fazer a notificação nesses casos. Então, se eventualmente aquele consumidor está tentando pegar o Uber, né, e os consumidores, nós que somos consumidores, quase todo mundo utiliza esse tipo de serviço, que é o transporte por aplicativo. Até aqueles que têm carro, a algum momento eles vão precisar ir para o aeroporto, então eles vão precisar utilizar esse serviço. Então, o consumidor, se eventualmente ele tenta solicitar um Uber ou outro aplicativo de transporte, e ele não consegue, existe aquele cancelamento contínuo, aí ele passa mais de uma hora tentando solicitar, há claramente aqui uma má prestação de serviço por parte da empresa que está fornecendo esse serviço. Certo. Então, o serviço, conforme o artigo 20 da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz lá que o serviço ele precisa ser prestado de forma contínua, adequado e também de forma eficiente. E aqui a gente vê que não está sendo eficiente. Então, respondendo à pergunta da Francisca, ela tem sim direito de notificar, de acionar o PROCON e a gente vai notificar a empresa. E aí essa forma de acionar pode ser pelo aplicativo ou presencialmente? Isso, o PROCON ele facilita sempre a vida do consumidor. A gente pode formalizar essa reclamação por 3 meios: pelo site, pelo aplicativo, ou se ele quiser ir na nossa unidade, nós temos mais de 125 unidades espalhadas por todos os 217 municípios para ele formalizar a reclamação dele. O PROCON está cada vez mais longe, viu? Está no Maranhão inteiro. Obrigado, dona Francisca, viu? Corretora de imóveis lá da moradora da Coama. A Claudinha, que é cuidadora, moradora da Forquilha, ela pergunta aqui o seguinte, ela já entregou até o time dela aqui, viu, Ricardo? Ela diz, eu sou torcedora fanática do Motoclube. Olha aí, alô Papão do Norte. Aí ela diz, eu não perco uma partida do meu Papão e ajudo o meu clube comprando meu ingresso diretamente na bilheteria. Legal, viu? Nunca na mão do cambista, mas não concordo com o fato de ter que pagar a mais se eu não levar 1 quilo de alimento não perecível, né? A gente sabe que tem aquelas campanhas lá, né? O ingresso solidário. Se o valor do ingresso é R$ 25, ela pergunta se ela é obrigada a pagar R$ 30. E aí, como é que fica essa situação desse tipo de venda que conta também com uma ação de solidariedade? Pronto, a Claudinha que já começou fazendo muito certo, que é não comprando esse ingresso de pessoas que estão ali vendendo por fora, né? Que é o famoso cambista. Isso exatamente para ela evitar de cair num golpe. Isso é muito comum, tanto em eventos de esporte quanto em eventos de artistas, né? A gente vai ter um show agora que vai ter aí nessa semana aqui em São Luís, então o consumidor ele precisa estar muito alerta para não cair em golpes. Ou seja, comprar diretamente na bilheteria. Mas já falando a respeito da compra, o valor que está sendo cobrado, é importante ela saber qual é o valor principal desse ingresso. Porque ela alega que esse valor é R$ 25, se de fato for R$ 25,
e está sendo cobrado 1 quilo de alimento para poder realmente baixar aquele valor, ali poderia ser configurado como uma venda casada. Isso está previsto lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Mas é possível a cobrança, né, que a gente chama de ingresso ali solidário, Sim. quando, por exemplo, aparentemente pode ser que o preço do ingresso seja R$ 30 e ele pode ficar R$ 25 se for um ingresso solidário. É uma espécie de desconto para aquele consumidor quando o fornecedor ele quer fazer algum tipo de evento, né, algum tipo de solidariedade, e aí ele pode arrecadar, sim, aquele produto que ele está Sim. solicitando. Mas é para ser desconto e não para ser como uma venda casada. Se for uma venda casada, a gente, na situação que ela denuncia, pode configurar como uma venda casada, ela deve imediatamente acionar o PROCON para que a gente possa notificar essa empresa. Bacana. E muito legal também a sua observação, viu, Ricardo, em torno da questão da venda por meio dos cambistas, né? Você citou muito bem, tem show de Guns aí essa semana, e aí é importante que o consumidor esteja atento, né? Você não tem para quem reclamar, você comprou na mão de um cambista lá, de repente o ingresso é falso, e aí? Vai ficar no prejuízo, tem que ficar atento a isso também, né? Exatamente, precisa ficar atento, até para que o consumidor ele tenha legitimidade para formalizar uma reclamação, solicitar um reembolso de algum tipo de compra, né? Nas compras pela internet, o consumidor ele pode inclusive se arrepender daquela compra em até 7 dias úteis, mas se for pelo cambista, infelizmente às vezes é um golpe, é uma fraude, e aí ele vai perder realmente o direito a fazer algum tipo de reclamação. Pronto, beleza. Obrigado aqui a Claudinha pela pergunta. O Adalberto, morador lá da Vila Luizão, ele fala o seguinte: eu peguei um dinheiro emprestado com um estrangeiro. Eita, já cheirou mal aqui a conversa, viu? Desses que emprestam só para comerciantes. Peguei um valor X com juros de 20%. Se já estava apertado agora, mas fiquei pior, viu? Ele diz que o pagamento é diário, mas não está conseguindo pagar. Está sendo coagido. Pergunta o que que ele faz, se o PROCON pode ajudar, que a gente já está falando até de crime, viu? Exatamente, viu, Ronaldinho? Essa é uma situação muito séria, tá? O consumidor, ele primeiro, ele precisa entender que essa modalidade de pegar empréstimo a juros, que não é instituições bancárias, não é algo credenciado, existe uma informalidade nesse tipo de contratação, que inclusive pode configurar como uma prática de agiotagem, e aí a gente não fala só sobre um prisma aqui da relação de consumo, a gente fala sobre prisma de uma relação criminal mesmo, Isso. né? Aqui pode ser aplicada ao Código Penal e a pessoa que faz esse tipo de prática, ela pode realmente responder ali via Código Penal. Então, nesse caso em específico, além dela formalizar essa reclamação lá no PROCON, para que aquele fornecedor, que nem é um fornecedor, aquela pessoa se abstenha de realizar aquela prática, ou seja, deixe de realizar aquela cobrança de juros de 20% ao mês. A lei de usura, que é uma lei antiga do nosso país, ela limita a quantidade de juros em algumas situações, mas 20% ao mês, obviamente, Ronald, que não é razoável a cobrança de 20% ao mês em qualquer tipo de negócio. Então, nesse caso, há uma prática abusiva, há também configurada ali uma violação, há uma prática de agiotagem, há uma cobrança abusiva. Então, além de formalizar uma reclamação no PROCON, essa pessoa deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência lá na Polícia Civil para que tome as devidas providências. Tem que procurar a delegacia, viu, seu Adalberto? Além do PROCON, a delegacia, porque de fato aqui isso traz para a gente um assunto de extrema gravidade. A gente sabe que, lamentavelmente, essa é uma prática que ainda ocorre, não é apenas uma particularidade de São Luís, muito menos do estado do Maranhão, no Brasil inteiro, mas as autoridades estão combatendo aí esse tipo de ação criminosa, tá bom? Grande Ricardo Baldez, diretor de orientação e atendimento ao consumidor do PROCON Maranhão. O PROCON está cada vez mais longe. A gente tem falado muito nisso, é importante insistir nessa tecla, porque, Ricardo, a gente observa que essa tem sido uma prioridade, né, do governador Carlos Brandão, inaugurar cada vez mais unidades, né, do PROCON. Exatamente. Inclusive, possivelmente essa semana, já dando um spoiler, a gente deve inaugurar novas unidades. O governador Carlos Brandão determinou que a gente descentralizasse esse importante órgão, exatamente para facilitar a vida não só do consumidor, mas também do cidadão, para ter acesso a serviços do Viva, acesso aos serviços também do PROCON. Para que ele não precise sair da sua casa, ele pode formalizar pelo site, pelo aplicativo, mas se ele quiser sair da sua casa para ir na unidade do Viva PROCON,
ele também possa ter esse atendimento de maior qualidade, com acessibilidade, e é isso que o governador Carlos Brandão tem feito, é isso que a presidente do PROCON, a Karen Barros, tem determinado, para que a gente possa descentralizar. Então, hoje temos mais de 125 unidades, mas possivelmente vamos ter até mais do que 125. Muito bom, né? Eu tô pensando que o Procon ia descansar aí, porque tem feriado nessa semana, mas não para não, viu? Grande abraço a vocês lá, viu, meu irmão? Tudo de bom para vocês. Ótima semana. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Pois é, gente, olha, esse bate-papo com o Ricardo Baldez, né, do diretor de orientação e atendimento ao consumidor do Procon, ele vai ficar disponível no nosso YouTube. De repente, uma pergunta aqui, um esclarecimento que te interessou, vai lá no YouTube TV Assembleia do Maranhão, tá tudo por lá, tá bom? Vou encerrando aqui a transmissão desta segunda-feira, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos os nossos telespectadores, de todos os ouvintes da Rádio Assembleia do Maranhão e a você, internauta. Lembro ainda que durante a semana você vai poder acompanhar a cobertura completa das atividades no Parlamento Maranhense. Amanhã não teremos sessão plenária por conta do feriado, mas a partir de quarta-feira os trabalhos já são retomados também no âmbito do plenário do deputado Najib Ai. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.